Ok. Eu vou falar, eu falei um pouco en passant ontem. Eu fiz esse trabalho muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás, mas eu revisitei para esse artigo como traduzir The Red House. Deve ter um outro que Silvio já conhece o trabalho. Por favor, não falar não dê resposta. Como traduzir The Red House? Censura e tradução no Clube do Livro. Ok. E esse é o artigo de 3 anos atrás. Translation Matters. Eu passo lá no Portugal. Karen Bennett e grupo dela na Universidade Nova de Lisboa fazem muita coisa e eu mando newsletter que ela faz todos os meses. Então, pessoal muito ativo na área em Portugal. O livro aqui, eu vi só uma cópia no estante virtual. Ok. Eu vou falar do Clube do Livro, depois tradução, censura em geral. Ok, não confunde Clube do Livro com Círculo do Livro, que era maior e veio depois, nos anos 70 para frente. O Clube do Livro foi o primeiro clube de livro no Brasil, mais ou menos 50% traduções, tiragem muito grande, de até 50 mil exemplares por mês, distribuído por agentes, pessoal que batia na porta, você quer assinar o livro, dirigido à classe média baixa. Eu falei ontem que duas pessoas já bastante velhas escreveram para mim, só para repetir o que eu falei ontem, quando eram adolescentes, usavam mesada para assinar Clube do Livro. E os livros também eram distribuídos para escolas, bibliotecas, interessante, quartéis, através das redes federais, estaduais e municipais. Me lembro muito, tem uma coleção dos livros do Clube do Livro, se encontra muita coisa no sebo, baratíssimo, eu fiz toda a pesquisa vindo para os sebos. Claro que naquela época não tinha livrarias online. E me lembro uma vez que eu estive em Ilhabela. Na Biblioteca Pública de Ilhabela, eu vi a coleção inteira. E deve ter gente que tem muita coisa em casa, no porão, que não jogou fora. Ok, onde que estamos aqui? Ok, só para dar uma ideia, livros de 69, e o novo aqui, interessante, de Tolstói, Diabo Branco, traduzido no russo via francês. Naquela época, a norma. Hoje em dia, traduz-se a área de russo na USP, muito ativa, com traduções. Hoje em dia, todas as traduções diretas do russo. Dá para ver 2 livros do espanhol, Louisa Alcott, também, acho que Little Women, não tenho certeza que é Little Women. Teria que ver. Está escrito exatamente, eu até coloquei no chat, está escrito uma coisa engraçada, está escrito 4 irmãs, eu nunca vi com esse nome. Não. Uncle Tom's Cabin e Charles Dickens, que eu vou falar mais para frente sobre tradução de Hard Times. Ok, vamos voltar para o golpe de fim de março de 64. A posição cada vez mais esquerdista de Jango Goulart, sua hostilidade aos Estados Unidos, já que a gente está na Guerra Fria, o grande medo da parte dos militares, mas também maioria da classe média, que o Brasil pudesse transformar-se em uma nova Cuba, mas claro que o Brasil é um país muito, muito maior do que Cuba.
Os pesquisadores divergem exatamente sobre quanto apoio o Brasil recebeu dos Estados Unidos, mas parece que o adido militar Vernon Dick Walters, que foi responsável, ele era intérprete, falava várias línguas, grande amigo dos militares brasileiros, e parece que ele foi o intermediário, e tinha uma porta-aviões estacionado no próximo Rio de Janeiro, em caso de problemas. Se tivesse algum tipo de guerra civil, era possível que os americanos fossem oferecer ajuda aos rebeldes, os militares. Aqui temos Walters. Isso aqui essas fotos são analisadas no meu livro. E então eu só vou mostrar agora o Walters, claro que o militar junto com Richard Nixon. Aqui de novo. E essa foto muito interessante, o que eu dei o título Friends and Brothers, é que após o golpe, e o baixinho quem é? Vamos ver. Coloca no chat, o baixinho. Vamos ver a história do Brasil, senão a gente vai... História recente do Brasil. Temos respostas? Ainda não, John. Ainda não. Não. Oh. Ainda não, eu coloquei, aí uma pessoa colocou, é brasileiro. Ah, a Su falou, é Castelo Branco. Não, gente, Castelo Getúlio não era. Branco. Getúlio já tinha morrido. Getúlio tinha morrido em Não, 64. não, ele morreu, não durou muito tempo. Não, é que alguém falou Getúlio. Estou falando que o Getúlio já tinha Oh, morrido em o 64. Getúlio tinha morrido. Sim, Castelo Ah, Branco. Ok, aquela pessoa, Getúlio era Castelo Branco. Castelo Colocaram Branco. Churchill. Gente, Manda fazer curso de história contemporânea, história do golpe. História, sim. Ok, Castelo Branco. Fotografia muito interessante aqui. Claro que temos o simbolismo de Walters representando o grande poder, potência norte-americana, dominando o Brasil, potência muito menor, mas não é nada agressivo, são amigos. Então, o grande Estados Unidos é muito amigável, bom amigo do pequeno Brasil. Aí eu dei o título Friends and Brothers. Após o golpe militar, provavelmente de 64. É interessante, a gente viu Walters no uniforme, nas outras fotos. Aqui não, ele está de terno. Então, outro tipo de simbolismo interessante. Ok. Então, o milagre brasileiro. Então, interessante que a economia cresceu numa taxa enorme. Aqui, a maioria das áreas industriais, e a gente vai pensar na produção de livros. Por favor, coloque no chat se você trabalha ou já trabalhou na indústria livreira, editoras, etc. Aí, a indústria, já vamos concentrar na indústria livreira. Então, isso da economia brasileira cresceu em média 10% por ano. Em 73, 14%. Para quem segue a economia, este ano a economia brasileira vai crescer menos de 1%. Então foi um tempo de um enriquecimento enorme. E claro, muita gente que não apoiava o golpe militar gostava dos benefícios materiais que vinham com o milagre brasileiro. Um dos mais importantes era a compra subsidiada de casa própria. Me lembro, uns anos atrás, eu vi pessoas que compravam apartamentos, casas nessa época, que estavam pagando uma prestação baixíssima.
E a indústria livreira cresceu também, mais ou menos essas taxas. Então, ontem eu falei dos livros técnicos, dinheiro vindo subsídios dos Estados Unidos, McGraw-Hill nas áreas de administração, marketing, economia, etc. E, claro, a indústria livreira não é só livros sobre ciências sociais, etc. Uma área bem grande hoje em dia, empregando muitas pessoas, maior parte áreas técnicas e claro que a área mais maior são livros didáticos para venda o governo. Então, a gente vê o mesmo tipo de crescimento aqui. Então, mas a concentração a censura estava concentrada em certas áreas da indústria livreira. Aqui, Enio Silveira, diretor da civilização brasileira. Então, basicamente, a censura, o alvo da censura foi a área de ciências sociais. Interessante aqui, ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda, reitor da Universidade Federal do Paraná, se preocupava com a obscenidade a ponto de arrancar páginas das obras de Zola, Pérez Galdós, Esta de Queiroz, na biblioteca universitária, onde as obras de Graciliano Ramos, claro que comunista, Jorge Amado, comunista, e Guerra Junqueira foram removidas. Então, se houve censura, mas em áreas limitadas. Aqui, fala que desorganizado, confisco de livros desorganizado, quase aleatório. Milhares de livros foram confiscados das livrarias. Os principais critérios parecem ser livros que tratavam de comunismo, embora poderiam ser contra o comunismo, redigidos por pessoas não gratas do regime, traduções do russo, tinha capas vermelhas e foram publicadas pela editora grande alvo Civilização Brasileira de Enio Silveira. Entre os livros proibidos eram o livro vermelho da Igreja Perseguida, O Caminho e a Foice, claro que é o grande símbolo do comunismo, sobre conflitos entre árabes e judeus, Julião, Nordeste e Revolução, sobre os problemas sociais do Nordeste do Brasil, é a capital de Essa de Queiroz. Ô, John, quando eu estudei o Angeli, que é aquele adaptador do Quixote, que foi guerrilheiro, uma das coisas que eu li que eu achei engraçado é que os caras pegaram, o cara, ele contava, né, o guerrilheiro contava que acharam na casa dele e também pegaram e colocaram como prova o vermelho e negro do Stendhal. Então, Sim, os títulos também eram perigosos. Então, tipo, um título... exatamente. E com certeza esse livro não foi permitido. Olha o título. E também a figura ao lado de Groucho Marx parece bastante com Django Goulart. Será que foi colocado assim? Isso foi publicado bem antes, então isso aqui é brincadeira, mas não sei, parece com Django. Ok. Então, Enio Silveira afirma que tem 4 tipos de livros foram aprendidos da civilização brasileira. Alguns levados por engano, como a gente viu acima. Qualquer livro relacionado com o marxismo, mesmo que não propusesse qualquer tipo de revolução social, temos exemplos aqui. Obras, claro, de Marx e Engels, obras sobre o golpe, aqui o golpe de abril, Edmundo Muniz. Então, após o AI-5, em dezembro de 68,
Então, claro que várias pessoas comparam os primeiros anos do governo militar, quando a censura era relativamente branda, com os anos de chumbo a partir do AI-5. Muita gente pensava que o governo democrático fosse voltar 2, 3, 4 anos após o golpe inicial, só para corrigir o sistema. E até fossem ter eleições em 67, 68, claro que não aconteceu. E houve um endurecimento do governo militar a partir do fim de 68, especialmente por causa da influência do general Medici. Castelo Branco foi seguido por Costa e Silva, que eram relativamente, qual seria a palavra? Brandos. Sim. E depois vários críticos usam branda e ditadura após a AI-5, quando novas leis de censura foram promulgadas. Censura prévia estendida dos livros, embora apenas aqueles referentes ao sexo, moralidade pública e bons costumes. A juventude brasileira deve ser protegida de qualquer material que contivesse matéria erótica, versasse sobre crime, violência, etc., etc. As editoras eram livres para publicar material fora dessas áreas, mas corriam riscos de penalidades severas, caso fossem descobertas violações da lei. Por outro lado, uma obra que tratasse de qualquer um desses tópicos poderia ser submetida à aprovação, ou que, além de ser quase uma admissão de culpa, poderia resultar num atraso considerável. Esse sistema não exigiria um grande exército de censores e induziria autocensura entre autores, tradutores e editores. Se está com um livro, talvez sobre política, você não vai querer, pensa na posição da editora, submeter o livro a examinação, a análise do governo, poderia levar meses, meses, meses. Nesse caso, muito melhor cortar, censurar qualquer material problemático. Pensa do ponto de vista do editor, da editora. Censura, vamos pensar censura em termos grandes. Isso aqui, crítica, a pesquisadora trabalha na Universidade de Manchester e escreveu várias coisas, memória, tradução, censura, tradução, história e tradução. O nome é irlandês, pronunciado Siobhan. Pronuncia B como V. Siobhan Brownlee descreve 3 tipos de censura. O primeiro, estrutural. A estrutura do campo em que o discurso circula constitui a censura da forma de controle sobre o discurso exercida sem leis explícitas, ou seja, aqueles que dominam estão no ápice dessa estrutura, com mais capital cultural, são capazes de silenciar os outros ou relegá-los a um discurso subordinado rebelde. Eu dei um exemplo aqui, debates contemporâneos no Brasil sobre linguagem politicamente correta, o uso dos pronomes, área muito importante. Até pouco tempo atrás, quando se falava de
bom, eu posso dar exemplo. Quando se falava de autores, incluía mulheres autoras. Hoje em dia, isso está ficando cada vez mais comum no Brasil. Eu estava escutando o discurso de políticos, especialmente do PT, sempre aquele de autores e autoras. Estamos vendo que o sistema atual a estrutura de linguagem, do campo de linguagem atual, está exigindo que incluamos também o feminino. Não podemos dizer mais autores, não podemos dizer mais professores, pesquisadores. Temos que acrescentar pesquisadoras, autoras, etc. Então, isso é um exemplo dessa estrutura que exige censura certos alimentos. Segundo, talvez menos comum, menos explícita, na maior parte dos países ocidentais. As leis contra, como a gente está vendo aqui após o golpe militar. Podemos ver em certos tipos de tradução, por exemplo, Eliane Trindade e outras pessoas que trabalhavam pela Globo, acho que a HBO antigamente, eu tinha a impressão que mudou um pouquinho. Por exemplo, houve uma lista de regras da Globo para legendadores. Isso aplica-se à televisão terrestrial. Nunca podia, e não só legendas, também dublagem. Quando na série americana falava fuck ou son of a bitch, sempre abrandava. Fuck era droga, son of a bitch também. Não sei o que eles usavam para son of a bitch, mas não era filho da puta. E o terceiro tipo aqui, autocensura, que pode ocorrer de forma consciente ou subconsciente. Você está traduzindo para entrar no hábitos do tradutor, para conseguir aquele emprego, para manter o emprego, para que a editora, a agência te chame mais, você tem que modificar a linguagem que se usa. Então, essas regras, essas normas são induzidas, vocês pegam automaticamente, às vezes subconscientemente. O Clube do Livro. Ok, não era um ator importante, diferente da Rede Globo, por exemplo, na sociedade brasileira. Não tinha poder sobre os discursos dominantes. Eram anticomunistas, católicos e moralistas. E como tinha um cronograma estrito, um livro por mês, não podia buscar aprovação oficial, então tinha que adoptar, como muitos outros editores, uma forma de autocensura, escolhendo obras inofensivas clássicas, eliminando elementos como referências religiosas sexuais e também elementos que poderiam ofender leitores e assinantes. E também eliminavam qualquer elemento estilisticamente complicado. Trechos de outras línguas, trocadilhos, jogos de palavras, dialetos e poemas. Qual foi o resultado? Curto muita coisa, resultando num tipo de português padronizados, fácil para ler, para quem tinha escolaridade limitada, mas empadão pasteurizado. Vamos ver exemplos agora mesmo. Eu examinei o professor de Charlotte Bronte, Garganta de Rabelais, Tempos Difíceis de Charles Dickens. A gente vê cortes de elementos escatológicos referindo às funções do corpo, políticos, estilísticos, sexuais. E vamos ver os framing, as introduções, notas explicativas e notas de rodapé. Vamos ver o tipo de censura e os paratextos.
Ok. Vamos ver o prefácio de Gargantua, que afirma que cortes foram feitos. Foram aparadas todas como incongruências e usadas liberdades do autor, com racional adaptação do texto. Os leitores não suportariam a tradução pura e simples de muitos trechos, que fomos obrigados a eliminar por uma questão de decência e probidade. José Maria Machado, 61, antes do golpe de 64, quando a prensa, editores tinham grande liberdade. Então, a gente vai que o humor, a sátira mordaz de Rabelais. Então, parece uma escolha estranha para o Clube do Livro. Os leitores são auxiliados e protegidos pelo amplo uso de nota de rodapé, que esclarecem referências históricas e clássicas, explicando referências difíceis. E, por exemplo, a gente tem exemplo Alcibiades, Plato, Arpias. Nós vamos ver aqui. Então temos certa condescência, um certo tipo de regimentação, paternalismo na parte do Clube do Livro. Por exemplo, em tempos difíceis, os leitores são avisados para não copiar a senhora Sparset, que come muito pouco. Os leitores deveriam se alimentar bem. Caso contrário, poderiam acabar como as irmãs Bronte e morrer de tuberculose. Mário Graciotti era médico, o diretor médico, e ele se pensava que tinha autoridade para dar tais conselhos. Enfatiza os perigos do álcool. Muitas das personagens de Charles Dickens estão bebendo, comendo o tempo inteiro. Não deveria copiar os personagens de Dickens. O uso e abuso das bebidas alcoólicas são responsáveis pelas faixas patológicas que atingem nossa saúde, principalmente nos quadros clínicos das estomatites, gastrites, colites, hepatites, polinevrites, delírio tremens, alucinações, etc. Aqui, Mário Graciotti, que era integralista, fundador da revista Inteligente, vou falar um pouco mais sobre integralismo, e José Maria Machado, também membro do Sociedade de Estudos Políticos, que contribuiu diretamente para a criação da ação integralista brasileira. Então, já falei, só para repetir, todos os elementos que o Clube do Livro cortou. A gente vai ver agora vários exemplos. Aqui, Gigante Gargantua, a capa, dá para ver papel bastante barato, pobre. Aqui é interessante, dá uma olhada, se vocês conseguem ver, não sei se... Aqui, isso aqui é o trecho que eu usei agora. Isso aqui é a edição que eu comprei. Não foi eu que escrevi isso. Quando eu comprei. Loucura! Decência, probidade. O senhor José Maria Machado considera... para considerar, não sei, tem. Não dá para ler. Parece que não considera. Não dá para ler. No final fala. Sim. Mas muito para pesquisador é realmente muito interessante para ler. Se vocês querem conhecer Rabelais, não lê isso. Tem traduções novas. Mas para pesquisar, dá pano para manga. Ok. Ok, já falei razões aqui. Isso aqui de alto nível moral. O que é moralidade? Isso é um conceito que usamos muito pouco hoje em dia. Escolas também, e interessante para não ofender ninguém, para não perder assinaturas.
Vamos ver aqui, garganta, o que corta? E vamos ver um pouco do espírito, do wit, da esperteza, da espiritualidade. Não, estou esquecendo como se fala wit em português. Me ajuda aqui, Silvia. Eu acho que poderia ser meu Deus, agora também me deu branco, não vou lembrar. Sim, wit é uma palavra muito Perspicácia? difícil para traduzir. Eficácia, poderia ser, mas é mais... Perspicácia, jogo de É mais palavras, espiritual. Não é espirituoso. É espirituosidade. a espirituosidade, Isso, sagacidade. é muito difícil traduzir a palavra wit. Tem todas essas coisas. Por exemplo, Jô Soares era muito witty. Ok, então o que tudo isso é cortado. Sexuais. Referências sexuais. Moi non, lesquels lois. Les femmes peuvent franchement jouer de ces copières. Quer dizer, transar. A toute une vie terrestre, 2 mois après le trépas do mari. Então, as viúvas poderiam transar de novo 2 meses após o falecimento do marido. Não sei por que 2 meses exatamente. Acho que o período de luto já acabou. Então, podiam transar com qualquer um. Funções corporais. Non obstante remonstrance, elles mangent assez, oui, 2, vous savez, 6 tout pain. O belle matière fécale que doit vos bosses leonel. Então, rabalê, mãe de rabalê, quando rabalê vai nascer, tem barriga tão enorme, porque rabalê é gigante, comendo um monte de coisa. Então, belle matière fécale, ou bela matéria, qual seria a tradução? Fecal? Dá para traduzir fecal? Ou qual seria a boa tradução? Fecal, não, dá para falar, matéria fecal também. Bonita matéria fecal, que doit boussoufler, que doit que está na barriga dela, que está remoinando na barriga dela. Pissa, não, ou a tradução solta ou águas. As 2 outros trechos cortados totalmente. Trocadilhos. Aqui não vou ler tudo, mas dá para dar uma olhada aqui. Tudo referências a elementos sexuais ou escatológicos. Dá para ver o potapice no oficial. Então, braguete, ela diz que braguete é a roupa íntima, cueca. Dá para ver jogos de palavras, tudo isso cortado. Aqui são todos eufemismos pelo pênis. Ma petite dile, ma pine, ma branche de corail, mon bandon, mon bouchon, mon bibracan, mon pouce souhait, ma terrière, ma pendeloche, mon roux d'esparrois de bas, mon dressoir, mon petit enduit vermeil, ma petite cuivre réduit. Então, tudo dá para ver tudo grande habilidade de Rabelais, um pouco como Shakespeare, de usar referências, todo tipo de referência que a gente tem, eufemismo, metáforas pelo pênis. O próximo, segundo, assim, lembrando, tudo isso cortado, vocês estão se perguntando, o que permaneceu? A resposta é muito pouco. Ok, esse aqui, o segundo aqui, dá para colocar em português facilmente e não tem nenhum tipo de sentido chulo. Que fera cet ivrogne ici, comme le mène en prison, troublons-si le service divin. Ok? Que está fazendo esse bêbado assim? Que ele seja levado à cadeia, atrapalhando o serviço. Aí o trocadilho aqui, divin, do vinho,
português é muito fácil colocar o serviço divino. Mesma coisa. Divã, duvan, divã, divino é de vinho. Português é a mesma coisa. Então, mas cortado. Mais de loin, le service du vin faisant tant qu'il ne soit troublé, qu'à vous-même, mesure le près, aimez boire do meilleur. Então, ele está entendendo, a resposta que está entendendo que a primeira sentença está falando de vinho quando está falando de religião. Cortado tudo isso. Quando há elementos em latim, quando Rabelais engole os religiosos aqui, eles ainda estão falando em latim. Como eles eles se acham muito, eles são muito orgulhosos do fato que eles estão falando latim, os peregrinos estão falando em latim. Claro que naquela época muita gente falava em latim, um tipo de snobismo. O gigante Gargantua engole os peregrinos, estão no estômago de Gargantua, ainda falando em latim. Cortado. Gargantua critica a igreja. Aqui está falando está dizendo que os monges deveriam casar com as freiras. Claro, cortado. Tempos difíceis. Aqui, eu tenho isso aqui, mas isso aqui é a nota explicativa que eu tenho aqui. Ok. Então, é estranho para mim que esse livro foi publicado em 69, pouco tempo após o endurecimento do AI-5 do regime militar. Mas o que José Maria Machado, acho que José Maria Machado aqui faz, no prefácio, a nota explicativa, não fala nada da grande crítica social, e Tempos Difíceis é um dos livros mais sombrios de Dickens. Há uma forte crítica da pobreza no norte da Inglaterra, nos anos de 1850. Mas José Maria Machado não fala nada no framing da nota explicativa. Pensa que possivelmente alguém da polícia fosse abrir o livro com a capa vermelha, abrir o livro, dá uma olhada aqui na nota explicativa, A Culto da Beleza do Amor consagra Charles Dickens. Oh, tudo bem, esse livro não tem problema. Um dos maiores escritores universais de todos os tempos. Tudo isso de paz e amor. É um livro de ideias. Embora não se possa denominar propriamente um livro de combate, então não é crítica social. É um livro de tese em que se apresentam problemas básicos de transcendência superior e vão além de qualquer período da atualidade. Então, não é crítica social, não tem nada a ver com a situação de pobreza no Brasil. Então, para Machado, o mundo contemporâneo conseguiu superar os problemas dos tempos difíceis. O que eu fiz aqui? Onde que eu estou? Eu estou perdido aqui. Aqui. Ok. A Convenção dos Direitos da Criança e do Homem, a libertação da escravatura, combate à agiotagem, as leis de higiene do trabalho, a Organização das Nações Unidas, o sentido ecumênico da Igreja Moderna, as comuns trabalhistas que no Brasil se realizam a partir de 22, alimentem. Acho que comum está errado, acho que deve ser as leis trabalhistas. Acho que aqui. Que no Brasil se realizam a partir de 22, alimentem as nossas esperanças de que o mundo melhor se aproxima. Aquele mundo sonhado pelo escritor. Então está tudo bem.
estamos indo para o paraíso. Então, implica que quem vê paralelos entre a pobreza e o crime juvenil nas cidades brasileiras contemporâneas e o livro de Dickens está enganado. Já superamos esses males e devemos contrastar nosso mundo, suas instituições, etc., com o mundo de Dickens, que tem poucas semelhanças. Ok, alguns exemplos aqui. Eu não vou ler tudo isso, mas dá para ver, lendo o primeiro parágrafo, a ideia é que todo mundo deveria se reunir para lutar contra as injustiças. Aí isso torna-se uma coisa muito mais branda e talvez sentimental, religiosa. Toda aquela multidão acreditava com uma fé grave, profunda e sincera na conclusão, certa ou errada desta vez, infelizmente, a que os sindicalistas Sacklebridge chegaram. The slaves of an iron-handing and grinding despotism tornam-se trabalhadores e companheiros. Ok, falando agora do dialeto, o dialeto de Stephen de Lancashire come to us your advice. I needn't talk much. I were married on Easter Monday 19 years since. Long and dry. You're a young lass, but you know we good accounts of herself. Well, she went bad soon. Not long amigo, now estava num kind husband to her. E dá para ver o português aqui. Pedir-lhe, totalmente correto. Casei-me, totalmente correto. Bastante erudito. De novo, gostaria de falar sobre o trabalho excelente de Solange. Qualquer um interessado na tradução de dialeto, tem bastante coisa hoje em dia, especialmente os trabalhos de Solange, e além desse aqui ver a própria tradução de Wuthering Heights. Ô, John, você aqui não sabe que você não estava, mas na terça-feira a Solange veio e deu um seminário. Sim. Eu convidei a Solange. Okay. Sobre então, isso, ela conversou um pouco, o pessoal já deu uma olhada nisso, foi bem legal. Eu esqueci de falar que no final deu certo. Então eu não preciso falar tanto da Solange. Então posso pular a Solange, então. Ok. Mas pesquisa, enfatiza a importância de sua pesquisa. Uma área muito, muito interessante. The Professor. Então, todo mundo conhece Charlotte Bronte, Jane Eyre. Poucas pessoas conhecem The Professor, um livro pouco lido, muito autobiográfico. O professor, The Professor, que representa Charlotte Bronte, esse aqui é um homem, vai para uma escola em Bruxelas enquanto professor, deve ser de inglês. Foi traduzido pela Solange também, John. Eu não conheço isso. Então, sim, muito legal a tradução, sim. da Martin Claret. Ok. Ficou lindo, gente. Adorei, eu adorei. Sim. Eu não tinha lido. Isso aqui não tem uso de dialeto aqui. Mas, basicamente, representa as ideias de Charlotte Bronte. E a gente vê que a gente pensa nas irmãs Bronte como feministas, a gente pensa que são... a gente pensa sempre em termos positivos, lutando contra a dominação masculina do século XIX, etc. Mas também eram... acho que não é protestante, eram fervorosas anticatólicas. A gente vê isso nos elementos cortados aqui no Brasil, no Clube do Livro. Claro que a maioria do Clube do Livro, a maioria do Brasil naquela época ainda é católico, mas naquela época. Ok, então elementos anticatólicos são cortados. Por exemplo, Crimsworth, primeira pessoa, representando Charlotte Bronte,
I know nothing of the arcana of the Roman Catholic religion, and I am not a bigot in matters of theology, but I suspect the root of this precious impurity, so obvious, so general in popish countries, is to be found in the discipline, if not the doctrines, of the Church of Rome. Sylvie was gentle in manners, intelligent in mind. She was even sincere, as far as her religion would permit her to be so. Então, isso aqui é uma visão que existe, acho que menos hoje em dia, do que os católicos não são sérios, são sujos. A gente vê isso em Dickens também, que tinha um elemento forte anticatólicos. E poderiam mentir tudo qualquer hora, porque aí depois ia na confissão para confessar tudo. E catolicismo visto como uma coisa pouco séria, insincero, por muitos protestantes, inclusive Charlotte Bronte. E a ideia do Papa como um tipo de anti-Deus, às vezes representando o diabo, ainda comunidades protestantes na Irlanda do Norte, nas comemorações em julho, quando tem muitas fogueiras, ainda vários deles colocam boneco do Papa no topo da fogueira. Também anti-Flamengo. Para quem conhece história de Bélgica, há duas comunidades. Hoje em dia as partes flamengas são mais ricas, mas isso é uma coisa bastante recente. A Wallonie, parte de língua francesa, hoje em dia 40% do total, até, sei lá, 50 anos atrás, era bem mais rica, mais industrial, e também os flamengos eram considerados a classe baixa. Os valons eram a classe superior. João, E a língua não tem... Eu ia te perguntar se também tem uma influência por lá ter tido uma imigração muito grande na época do século XVI, XVII, do Deus, que o pessoal se fugiu para lá e, sei lá, era misturado com espanhol, eram mais escuros, não sei, e veio agora... O elemento católico é forte. Bélgica é basicamente um país católico, embora não há uma diferença entre Bélgica e Holanda. A Holanda tem uma minoria de católicos, Bélgica uma maioria. Sim. E então hoje em dia o país é totalmente dividido entre as Wallonie e Flandres. E agora é muito diferente, mas a gente está falando da época que os flamengos eram considerados que eram mais pobres, e o francês era a língua que todo mundo que ascendia na sociedade tinha que falar, a língua oficial. Quando eu falei sobre o Clube do Livro, essa parte, primeira vez, o presidente da mesa era o professor que ficou muito tempo no Brasil, muito conhecido na área de Scripted Translation Studies, José Lambert, que é Flamengo. Mas ele tem bom senso de humor, então ele gostou muito. A band of very vulgar, inferior-looking flamands, including 2 or 3 examples of that deformity of person and imbecility of intellect whose frequency in the Low Countries would seem to furnish proof that the climate is such as to induce degeneracy of the human mind and body. Muito forte isso. Muito o que a gente diria hoje em dia racista. A ideia que tem pessoas superiores e inferiores. A descrição é que eles são quase animais. Interessante, quando a gente vai para Flandres hoje, cidades bonitas, gente bonita, gente bem vestida, e a gente lê assim. Flamands certainly they were, and both had the true physiognomy,
where intellectual inferiority is marked in lines none can mistake. Still they were men, and in the main, honest men. Então, essa ideia pela fisionomia, a gente pode detectar as características. Claro que a gente pode aqui fazer uma ligação com darwinismo entre as raças superiores e inferiores. E aqui, com certeza, a raça flamenga considerada raça inferior. Claro que isso não... A inferioridade de certas raças, muitos estudos sobre essa mesma coisa nos Estados Unidos com os imigrantes pobres irlandeses na segunda parte do século XIX, começo do século XX, muitos dos irlandeses fugindo da fome na Irlanda. Nós muito estudo assim, a gente vendo os irlandeses como raça inferior, mesmo tipo de coisa. E claro que a maioria eram católicos também. Ok, vamos... Ok, tem mais uns pontos interessantes. Ok, aqui já fomos aqui. Sim, também aqui eu não vou ler tudo isso, mas aqui pronto falo das várias qualidades das várias raças, tudo cortado. As normas de Gideon Toury, parece que uma norma primária, que Toury fala, nunca se usa gíria, dialeto, omissão de material controverso. Norma secundária, que menos forte, concentração na trama, omissão de material não importante, exemplos como trechos em latim, rimas, poemas. E um certo tipo de autocensura. Ok, vamos ver Sai da Semana de George Eliot, traduzido Tesouro de Sai da Semana. Ok, esse aqui é o trecho dos nobres Squire Cass e o filho. He glanced at his son as he entered the room and said, "What, sir? Haven't you had your breakfast yet?" But there was no pleasant morning greeting between them, not because of any unfriendliness. No. Tá escutando, sim? Tá tudo certo? Alô? Tô escutando. Tudo Tá certo? tudo ótimo. Tudo Tá ótimo. tudo Não, ótimo. porque a tela sumiu e voltou. Ok. Glance's sons entered the room and said, "What, sir? Haven't you had your breakfast yet?" But there's no pleasant morning greeting between them, not because of any unfriendliness, but because the sweet flower of courtesy is not a growth of such homes as the Red House. Aqui, $64,000 question, como se falava tempo atrás, agora o programa, tipo de programa antes do milionário. Como se traduz, como foi traduzido The Red House? E tem a foto do livro, eu coloco no chat, traduções para The Red House. Acho que não vai achar no Google também. Ou não, vai sim, vai achar, mas não procura no Google, vai achar em material meu. Como se traduz The Red House? Ok, deve ter algumas coisas já. Claro que acho. Espero que ninguém colocou... Apareceu aqui, ó, farolito rojo em espanhol, a Regiane falou. A Regiane gosta de chutar alto. Ok. Ela se arrisca, ela se arrisca. Estou adorando. Ok, Ai, ai. rojo. Não, Mais alguém? ok, não, acho que ninguém colocou Casa Branca. Casa Rosa, Casa Cor-de-Rosa é Argentina. Alguma outra coisa? Casa Listrada, não. Casa Negra, não.
Tá aqui, tem um bairro... Gente, chutem alguma coisa, ninguém Tem um, fala tem, nada. tem, tem, Ó, um- tem um bairro de São Paulo, Casa Verde. Tem outros bairros de São Paulo. Casa da Luz Vermelha. Isso parece prostíbulo. Ok, vamos Tem para a resposta. Acho que dá para ver assim. Primeira sentença. Como é rapaz, ainda não tomou sua refeição, mas não havia amável cumprimento entre ambos. Não existisse Ah, falta de amizade, mas porque a flor de cortesia não medrava em residência como esta Casa Amarela. Ok. Censura. Autocensura, parte integral da tradução e adaptação. Seguimos as normas de nossa sociedade ao traduzir. Belo e Fidel, as traduções na França, no século XVII, XVIII, que tentavam melhorar tudo. Cortavam qualquer coisa de mau gosto. Cada período censura elementos diferentes. Hoje, muito difícil falar de pedofilia, traduzindo peças de Aristófanes, quando um amigo fala para outro amigo que ele gostaria de transar com o filho de 11 anos dele, o que fazemos? Claro, elementos como racismo são muito difíceis hoje em dia. A palavra N, menos difícil hoje em dia tratar de elementos ligados à homossexualidade e as funções naturais do corpo, a tendência para não suprimir. Mas preocupamos com health and safety. Pippi Longstocking, Pippi Meia Longa, muito popular na Europa, menos na Inglaterra, mas que menos no Brasil, mas países como a Alemanha, a Sueca. Um dos livros, ela tipo menina muito levada, muito independente, mora sozinha, 9 anos, e parece que os pais já morreram, já foram embora, e aí um dia ele tira o revólver do armário e mostra para os amigos. A primeira tradutora alemã entrou com um tipo de sermão para não brincar com armas. Totalmente contraditória ou ideia do livro, sentido brincalhão. Claro que pensamos hoje em dia em health and safety. Aqui estou vendo, aqui mostrando que insultos à igreja foram cortados. Não censuramos esses elementos hoje em dia. Podemos criticar governo e monarca, claro que depende muito do país. Não na Tailândia, acho que se critica, o rei vai preso. Caça, e claro que muita coisa em Monteiro Lobato, não só racismo de Emília Lobato, mas também caçadas de Pedrinho, a caça de animais selvagens. E claro, elementos machistas, estupro, o aluno meu na Unicamp, Leonardo Afonso, vai defender sua tese, O Rapto da Lucrécia. Às vezes parece que Shakespeare estava até aprovando o rapto e Leonardo Afonso teve que colocar um capítulo discutindo os conceitos do rapto na literatura. E a censura prévia, como já falei, esse outro meu ponto, censura prévia voluntária durante a ditadura resultou num tipo de autocensura. Ok, e tem aqui último ponto interessante. Falando de 2 livros do Clube do Livro, também nos anos de chumbo, os 2 da Romênia. Aqui. Dá para ver, Caminho do Sul, um pedaço de terra, parece que alguma coisa bem do Movimento Sem Terra.
Ok, tem muita coisa que eu vou resumir tudo isso, não quero ter muito tempo. Isso que de Nelson Weiner, um brasileiro de origem romena, que ficou bastante tempo na Romênia, que voltou para o Brasil e publicou esses dois livros como Clube do Livro. O Caminho de Sil, de vários contos, descrevendo a vida dura, contos de escritores conhecidos na Romênia que ganharam prêmios. Todos os contos são contemporâneos, alguns mostrando as condições difíceis na Romênia antes do socialismo. São contos que ganharam prêmios do governo socialista comunista de Ceausescu na Romênia. Todos oficiais ganhando prêmios. Dá para ver o primeiro estanco aqui. Dá para ver Mastins descrevendo revolta camponesa. E aqui outro Muntenau. Francisco Muntenau. Realismo socialista. Aqui. E mas como, deixa eu ver onde que está aqui. Sim, aqui, pedaço de terra, de estanco, muito realista, mulher espancada pelo marido, violência física, abuso de álcool, o vizinho menino, gangues de 6 anos, morre de excesso de conhaque. Então, mas vemos aqui também na introdução, deixe de lado esses elementos e coloca como visão artística profunda, pessoal, mensagem firme de confiança e otimismo, lento hálito de piedade e amor, profundas razões que noteiam os não menos profundos mistérios da vida e morte. Não parece nada a ver do que o conteúdo. Ok, aqui temos os exemplos, mas eu vou... por que foi... Ok. Então, as razões... O livro Romênia não era um país mirado. Rússia, eu falei que os livros que foram censurados eram russos. Então, parece que temos este elemento muito arbitrário na censura. Arbitrário no sentido que o tradutor aqui colocou Casa Amarela e não Casa Vermelha. Romênia não era um país visado, mirado. Clube do Livro também não era visado, não é alvo dos censores. E vemos também o framing. Você pensa na situação que o censor abre o livro, dá uma olhada na primeira página, na segunda página, dá uma olhada na introdução. Tudo bem, esse livro é meio religioso. E Mário Graciotti, eu falei, parece que ele mudou da posição, não vemos nada aqui do fascismo, muito pelo contrário. Falei que ele é um fundador da ação integralista brasileira, muito ligado ao Mussolini, não ao Hitler, aos nazistas, combate o comunismo, mas aqui estamos vendo uma coisa muito diferente. Aqui fala mais do integralismo e admirado inicialmente por Vargas e que enfatizava o nacionalismo brasileiro. Vários artistas, músicos aqui, os nomes estão aqui embaixo, integravam, tiveram posições em apoio do governo, à ditadura de Vargas. Ok, aqui eu falo de novo, acho que eu repito sobre... sim, outros livros
com certos elementos socialistas, a gente viu do Clube do Livro, e depois que jogava nos dois lados, além de publicar livros bastante socialistas, publicou o livro do Jabes Passarinho, que era ministro importante em várias ocasiões do governo Ministro militar. da Educação também. Eu lembro quando eu estudei Não, na escola, ele era ministro da aqui, Educação. de 69 a 74. É, Então dá para ver o Clube do Livro jogando nos dois campos. Aqui eu falo que a censura é porosa. Estudos muito interessantes sobre censura. Aqui vemos aqui a última metade aqui. Apesar da aspereza e xenofobia dos regimes, obras de países inimigos, geralmente ficção popular, obras infantis, foram publicados mesmo durante as hostilidades. Frequentemente, esse era o caso de permitir que o editor que apoiava o governo e publicava propaganda governamental tivesse lucro para pegar essas despesas. Então, o governo, e estudo muito interessante na Itália, que o governo precisava do apoio das editoras grandes como Mondadori e permitia que lucrassem com romances policiais de mistério de Agatha Christie, etc. Aqui mostra que em 41, 44 estava publicando livros americanos aqui. Então, eu uso o termo porosa. A censura, como na Alemanha nazista, na Itália fascista, Espanha católica, a censura da ditadura militar era porosa. Esses são Christopher Rundle, estudo importante na Itália, Kate Sturge, na Alemanha, Raquel Merino do Rabadano, um projeto importante, Trace Project na Espanha, e artigo muito interessante de Jeroen Vandali sobre a dublagem de filmes de Billy Wilder na Espanha. Só para dar um exemplo, que quando Billy Wilder, acho que no Odd Couple tem referências a amante torna-se irmã. Claro, isso dá para pensar. Se amante sempre torna irmã, o que está acontecendo entre os dois irmãos? Ok, censorship is porous. Aqui, factory, o Clube do Livro tem elementos de um tipo de tradução de fábrica. Hoje em dia, temos isso, o estudo foi antes da tradução automática. Vemos perda de elementos literários, elementos comerciais são dominantes. E isso aqui não falei hoje, mas no estudo geral, várias das traduções que ou podemos ligar isso ao estudo da Denise Botman, o plágio, vários das traduções que o Clube do Livro usou eram aparentemente copiados de outras traduções. Difficult to find blanket censorship completo, inteiro. Até na Espanha, que tinha censura muito forte, o fato que se podia ver, embora dublados, filmes de Hollywood, o próprio elemento visual mostrava outro tipo de sociedade. E, apesar de todos esses problemas do Clube do Livro, o resultado da pesquisa, a conclusão era de que o Clube do Livro, apesar de todos esses problemas, conseguia levar a literatura a uma fatia da sociedade que talvez, sem o Clube do Livro, não teria tido nenhum contato com a literatura. Referências, eu mando tudo isso
Eu mando para a Silvia e mando para o grupo também, então todo mundo vai receber.